Imagine você acordar todos os dias motivado, sem precisar de uma lista de obrigações, sem precisar de um café forte e também daquele alarme. A maioria das pessoas em 2026 vão continuar acordando da mesma forma que elas acordaram durante todos esses anos e elas não sabem o porquê. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode desenvolver uma motivação que não depende de nada externo e que vai fazer você alavancar os seus negócios, vai fazer alavancar a sua vida pessoal, os seus relacionamentos e vai fazer você ser uma pessoa muito mais desejada aonde você passar. Primeiramente, eu vou trazer para você 4 erros básicos que todo mundo comete quando se fala de propósito. Você vê que muita gente fala sobre propósito na internet. Tem muita gente que quer te direcionar num propósito que às vezes é o dele. E eu vou traçar esses erros aqui para você não cometê-los mais. Então vamos lá. Primeiro erro, muita gente acredita que o propósito é como se fosse uma revelação mágica, algo que vem de um espectro sobrenatural, mas na verdade eu vou te falar uma coisa, o propósito ele já está dentro de você, ele já nasceu com você, como eu disse em outro vídeo aqui nesse canal. Por isso, você precisa se atentar ao que está dentro de você e não ao que está fora. Muita gente comete um erro básico, que é associar o propósito a dinheiro. Então, muita gente fica com frases querendo, eu quero ser rico, eu quero ter uma determinada profissão, e na verdade o propósito ele vai muito além disso. A sua profissão, o dinheiro que você pode ganhar, tudo isso tem que colaborar para um propósito e não ser um fim em si próprio. Terceiro erro, copiar o propósito de outras pessoas. Então você vê uma pessoa, você admira bastante um player do mercado, você tem nomes que você gosta muito de assistir todos os dias, você pega aquele propósito daquela pessoa e tenta vivenciar aquilo. Isso faz com que você perca energia, porque na verdade aquilo que você está tentando executar, aquilo que você está tentando viver, não é de fato o que você deveria viver. Porque, como eu já falei, o propósito está dentro de você. Você está tentando achar fora o que já está dentro de você. Então, observa bem o que está dentro. Você tem que olhar mais para dentro. E já já a gente vai explanar um pouco sobre isso. Vamos para o quarto erro: é se encher de teoria e nunca partir para uma prática. O que é que acontece? Muita gente vai em cursos, palestras, vai em treinamentos, faz um monte de coisas, mas na verdade, sabe o que essas pessoas fazem? Nada com aquilo tudo que elas absorvem. Elas vão, se enchem de tudo aquilo e nunca praticam nada, não conseguem gravar um vídeo, não conseguem falar numa palestra, não conseguem executar, fazer uma ação de venda. As pessoas elas se enchem de conteúdo, se enchem de teorias, mas na verdade elas não colocam tudo isso em prática. E o propósito, ele vai vir na sua prática, ele não vem na teoria. Se você estudar, tentando achar um propósito, você não vai encontrar. Tá? Então me acompanha aqui até o final, que eu quero que você seja muito bem direcionado. E se esse conteúdo já tem feito sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o seu like aqui. Eu também quero entender o que você está pensando sobre isso, por isso os comentários estão abertos para você. Eu quero trazer uma definição clara para você, por isso pega papel e caneta que eu quero que você exemplifique. Exemplificando no papel e na caneta, você não vai mais esquecer essa definição de propósito e vai te ajudar a encontrar com muito mais facilidade o seu propósito. Lembra daquela aula de matemática que você tinha os conjuntos? E os conjuntos, quando eles se entrelaçavam, formavam a interseção. Então, o propósito é uma interseção de alguns fatores na sua vida que vão te definir essa direção que você precisa. Então, olha só, o propósito é a interseção do que te faz bem, do que te dá energia, do que o mundo precisa e do que você pode ser pago por isso que você faz. Então, quando você pega todas essas coisas, junta todas elas e cria conjuntos e forma uma interseção, ali você conseguiu entender de fato o seu propósito. Porque o propósito ele não vem de uma frase mágica, como eu já disse, ele não vem de algo mirabolante, ele não vem de algo que você simplesmente estala os dedos. O propósito é algo muito mais estruturado, por isso que muita gente erra, por isso que muita gente sofre por não encontrar o propósito. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas está buscando o propósito da maneira errada. A maioria das pessoas acham que não vai ter esforço para encontrar o propósito. E na verdade, nós precisamos nos esforçar bastante para poder encontrar esse propósito. Ele não vem do nada, ele vem de uma vivência. E a sua vivência gera experiência. E as experiências fazem com que você entenda de fato
aquilo que você precisa fazer nesse mundo. E é isso que incomoda a maioria das pessoas, não saber a razão do porquê ele está aqui. Falando assim do que você ama, o que é que te gera prazer? O que é que te faz perder a noção do tempo? O que é que de repente você amava fazer quando era criança e que existe uma possibilidade de você fazer agora na vida adulta? Olha só, quando você olha para essas perguntas, você precisa entender o seguinte, que o que você ama é diferente daquilo que te distrai. Às vezes você diz que eu amo ficar nas redes sociais, mas não é exatamente isso. Existe algo por trás desse negócio de ficar na rede social, rolando feed, vendo um monte de story, shorts. Não. Existe algo muito além disso. Existe algo que você ama fazer, que talvez você foi impedido de fazer pelas obrigações e até hoje você não consegue mais fazer isso. Então, busca lá na sua memória o que você ama, o que você amava. Talvez você gostasse muito de dar aula, talvez você gostasse muito de explicar para as pessoas aquilo que você faz, aquilo que você inventou, talvez você gostava de inventar, você amava parar e inventar. Vou te dar um exemplo meu. Eu amava de paixão esporte. Na verdade, eu ainda amo esporte. Ainda amo porque eu ainda pratico esporte. Então, tudo que é esporte, eu gosto de entrar, me entreter naquele esporte e eu amo. Quando eu faço um esporte, eu não consigo ver o tempo passar. Isso é muito importante nesse desenvolvimento do propósito. Essa aula que eu estou te dando aqui. Isso é muito importante. Quando eu faço esporte, eu não sinto o tempo passar. Então, eu posso correr, por exemplo, 1 hora seguida, mais de 10 quilômetros, e eu não vejo a hora passar. Eu simplesmente fico ali correndo, falo comigo mesmo, falo com Deus, e assim vai. Então, procura o que você ama de fato. E aí eu vou pegar esse exemplo do esporte só para te dar uma noção nessa questão de propósito. Então, o que eu preciso fazer. Quando eu amo esporte, o que eu preciso fazer para poder praticar esporte? Eu preciso me preparar, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso estar com o corpo bem, eu preciso tonificar o corpo. Então, todas essas coisas, elas são muito importantes para que eu pratique esporte. Se eu pegar tudo isso, o que eu pratico, olha só que interessante. Eu posso direcionar o meu mentorado, o empresário, a praticar esportes, porque eu pratico esportes. Então, eu estou fazendo o que eu amo e estou implementando o que eu amo no meu trabalho. Agora, um outro pilar que eu quero trazer para você, no que você é bom. O que as pessoas falam para você assim, olha, você é muito bom nisso. Há muito tempo atrás, quando eu me expressava, as pessoas falavam que eu era bom de comunicação, eu era bom de falar. Só que por um tempo eu parei de acreditar nisso. Por um tempo eu parei de colocar energia nisso. Então, eu me esforçava para falar e aí por uma frustração eu deixei de falar. E talvez algo que você é muito bom, você sabe que é bom, você deixou para trás justamente porque você não se sente mais à vontade com aquilo. Não se sente à vontade porque existe um trauma, existe alguma interferência na sua vivência porque você não observou, você nunca teve um olhar. Mas agora eu estou te trazendo um olhar para isso. Olha para aquilo que você é bom, para aquilo que você pode resgatar e que as pessoas falam para você: olha, você é muito bom nisso. Caramba, eu conheço alguém que é bom, mas você realmente também é muito bom. Então você pega isso, traz à tona e coloca lá dentro desses conjuntos das interseções do propósito. Agora pensa bem, o mundo precisa de várias coisas, não é verdade? O mundo precisa de energia, o mundo precisa de disciplina, o mundo precisa de móveis, o mundo precisa de tecnologia, o mundo precisa de muitas coisas. E todos os dias as necessidades, elas aparecem, elas reaparecem, elas se tornam novas e assim vai. Agora, olhando para o que o mundo precisa, entenda como você pode contribuir para o que o mundo precisa. Eu estou contribuindo aqui agora com você, com essa palavra, trazendo esse ensinamento, trazendo essa aula, para que você se direcione no propósito, porque eu identifiquei que o mundo precisa de propósito, o mundo precisa de motivação, o mundo precisa de direcionamento, o mundo precisa de reta, aonde as pessoas precisam ir. Então, as pessoas estão perdidas e eu quero ajudar as pessoas a se encontrarem. Independente do que aconteça, eu quero encontrar com essa pessoa o caminho que ela precisa seguir. Então eu identifiquei o que o mundo precisa. Tem outras coisas mais que eu influencio as pessoas da forma que elas consigam se direcionar em outras coisas também. Por exemplo,
mentoria empresarial. Faço mentoria empresarial justamente porque para que muitos empresários que não têm o conhecimento que eu tenho possam aplicar nos seus negócios. Ah, eu nem tenho um negócio igual ao dele, mas eu tenho conhecimento suficiente para fazer com que ele, que já trabalha naquilo, consiga aplicar e consiga alcançar outros resultados a partir da aplicação dentro do seu negócio. Eu consigo fazer isso. Eu consigo direcionar os empresários pela experiência que eu já tive. Então, o mundo precisa disso. Eu olho para a minha experiência, olho para o que o mundo precisa e identifico. O mundo precisa disso e eu posso dar isso para o mundo que o mundo precisa. Olha aí, escreve nos seus conjuntos aí o que é que o mundo precisa e que você pode dar para o mundo que ele precisa. Agora vamos para o último pilar, que é como você pode ser pago por isso. Olha só que interessante. Todas as vezes que você encontra o seu propósito, você vai ver que ele vai gerar renda, porque renda não significa somente ter dinheiro. Renda significa subsistência. Muita gente não consegue desenvolver algo maior do que ela desenvolve, por quê? Porque ela não tem o propósito muito claro. Ela tem uma questão de sobrevivência, ela desenvolve algumas habilidades, ela encontra um produto, começa a vender, desenvolve, ganha muito dinheiro, e aí ela fica naquele ciclo. Só que ela tem um incômodo muito grande, talvez esse seja o seu caso, ou talvez não. Mas olha só, você pode olhar para o que você é bom, pode olhar para o que você ama, pode olhar para o que o mundo precisa, juntar esses três, e dentro desses três você tirar algo que você possa oferecer para o mundo que possa te remunerar. Sabe por quê? Porque muita gente tem dor em relação à remuneração. A remuneração, na verdade, é o que garante a sua subsistência, é o que garante a subsistência de outras pessoas. Então, se eu não cuidar dos meus negócios, muitas famílias não podem ser alimentadas por ele. Muitas famílias não vão encontrar os seus propósitos, por exemplo, muitas famílias não vão subsistir. A minha própria família não vai subsistir. Então eu preciso trazer o meu propósito à tona e olhar para ele e falar assim: olha, como isso aqui pode ser monetizado? Então eu quero quebrar esse bloqueio hoje que tem em relação ao dinheiro na sua vida. Você precisa sim monetizar, você precisa ganhar bastante dinheiro, fazer bastante dinheiro, como diz o americano, make money. Então você precisa disso, sabe por quê? Porque senão você não subsiste. Você não consegue subsistir, você fica numa sobrevivência forçada. Porque o seu corpo, a sua biologia, ela não te deixa falecer. A sua biologia, ela não quer que você faleça. Sempre a falência vem de alguma coisa externa. Mas essa questão de você encontrar o propósito, de você ir além, você consegue absorver um retorno disso. Só que quando você olha para o propósito, o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa, você não está pensando especificamente em dinheiro. Você não está pensando especificamente em como ganhar. Você está olhando para fatores que são muito mais filosóficos, digamos assim. Só que quando chega nesse último pilar, o que acontece? Você precisa desenvolver esse propósito para que você consiga influenciar as pessoas, trazer o melhor para as pessoas e você seja também remunerado. Como é que você pode ser pago por isso? Olha para o que você já construiu até agora e escreve no papel como eu posso ser pago por isso. Vamos lá, eu acredito que esse deva ser o momento mais valioso do vídeo. Por isso eu quero que você pegue aí o seu papel, sua caneta e fique muito atento, porque eu vou te passar um exercício. Primeira coisa que você vai fazer, você vai listar as 10 atividades que te dão energia no dia a dia. Então, olha só, talvez você já malhou, talvez você já correu, talvez você já fez algum esporte. E eu falo muito de esporte porque esporte é uma coisa que me dá muita energia e eu acredito que isso é uma coisa que todo mundo deveria praticar. Todos deveriam praticar algum tipo de esporte. Talvez você não tenha um esporte específico, talvez você até nem goste de esporte, mas a verdade é que você precisa do esporte. Então, se o esporte dá energia, anota qual é o esporte. Daí você vai pegar as 3 coisas que mais te dão energia. Dentro dessas 10, você pega as 3 que você mais consegue ter prazer e te dá energia. Olha só que interessante. Era 10, agora eu já reduzi para 3 para que você possa desenvolver mais. Talvez você goste muito de esporte, talvez você goste muito de ler, talvez você goste muito de conversar, talvez você goste de fazer alguma atividade prática, manual, fazer algum tipo de artesanato, isso te dá energia. Então, anota as 3 mais. Aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar 10 perguntas
sobre tudo isso que eu comentei com você. Então, ó, o que te dá prazer, o que você gosta de fazer, o que você amaria fazer mesmo se você não fosse remunerado, o que é que você acha que o mundo precisa, quais são as coisas que você observa ao seu redor que existe muita necessidade. Então você vai pegar, você vai anotar 10 perguntas de todos os 4 pilares que eu te passei acima, tá? Então você vai pegar isso, vai anotar, vai colocar numa gaveta e depois de 2 dias você vai responder. Então você conta um, dois, aí você pega e começa a responder todas as perguntas que você fez. Fechado? Daí agora você vai pegar o seguinte, você vai ler essas respostas e dentro de tudo que você fez, você vai encontrar uma frase que defina o seu propósito. Você escreve essa frase. Você vai colocar essa frase de maneira resumida, claro, né? Vai ser um resumo do seu propósito, mas você já sabe que por trás dessa frase tem algo muito maior que a gente construiu aqui nesse vídeo. Então você vai pegar essa frase, vai colocar essa frase bem na sua frente na hora que você acordar, na parede, no teto, não sei. Você vai escolher o lugar que você olha primeiro. Vai colocar essa frase lá e todos os dias você vai ler essa frase até que você memorize essa frase de uma forma muito, muito espontânea. Depois você vai pegar e vai falar, recitar essa frase todos os dias. A partir do momento que você abre os seus olhos, recita essa frase e fala ela com verdade. Fala ela com muito energia que vem de dentro. Depois você vai pegar, vai listar 10 motivos de gratidão, 10 motivos que são motivos que fazem você se sentir grato. Depois você vai pegar 10 características positivas suas que têm relação com essa frase, com esse propósito que você anotou. E tudo isso vai ler na sua manhã. Gente, você não vai gastar mais do que 3 a 4 minutos para fazer tudo isso. A primeira vez você vai gastar mais, você tem que escrever tudo certinho, depois você tem que ler. Depois você vai só recitar isso. Então você não gasta muito tempo, é pouco tempo. A partir disso, você vai pegar suas metas de 2026 e 26 e vai alinhar essas metas a esse propósito. Você vai causar algum tipo de ligação dessas metas com essa frase, esse propósito que você escreveu. E a cada 90 dias, você vai fazer uma revisão. Ok? Então, você já sabe que propósito não é algo que você encontra somente lendo ou assistindo um vídeo de internet. É algo que você vai precisar se esforçar, você vai precisar colocar a mão na massa e vai precisar de muita energia para desenvolver. É por isso que muita gente não tem resultados, porque muita gente não encontra com o seu propósito. Eu estou falando de resultado aqui, eu quero te desmistificar essa questão de só a questão financeira que fala se você tem resultado ou não. Claro que não é isso. Claro que você, quando você está num ascendente, quando você está crescendo, quando você está evoluindo, numa constante, aí sim você está direcionado por algo que te motiva a viver mais. Agora, muita gente está vivendo como? Alienado, muita gente está vivendo de uma forma muito dispersa e acaba não encontrando algo que motive ela a acordar todos os dias e viver uma vida intensa, viver uma vida realmente com muita energia. Então é isso que você precisa. E eu quero que você me fale nos comentários aqui o que é que te trouxe mais dificuldade, por exemplo, ou alguma coisa que te chamou muita atenção. Então coloca nos comentários o que te chamou muita atenção ou o que te trouxe mais dificuldade na hora de você pensar. Eu tenho que executar isso, eu preciso fazer isso? Ah, eu acho que é muito difícil fazer isso. Então coloca no comentário que eu vou ter o prazer de olhar os comentários e te responder a, a tudo que você tiver de dúvida. E dependendo de quão for os comentários aqui, olha só que interessante, eu posso gravar um vídeo com as dúvidas mais latentes da maioria das pessoas. Posso gravar um vídeo para você, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e eu tenho certeza que se você fizer isso que eu te falei hoje, vai ser muito mais prático para você encontrar o seu propósito. Vamos junto, no próximo vídeo eu quero trazer um tema muito interessante, então me acompanha, liga o sininho e eu te desejo muito sucesso. Vamos nessa.